Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Geraldo Magela e esse é o programa que a gente faz com todo carinho, com todo amor, para que você possa ouvir uma palavra de Deus contextualizada. É como se a gente estivesse conversando, é uma conversa entre duas pessoas que se amam e que querem ver o reino de Deus sendo disseminado, a gente ouvindo a palavra de Deus com dignidade, sendo tocado por essa palavra que edifica a alma da gente. Eu gostaria, nesse momento, aproveitar essa oportunidade para a gente pensar num tema bastante controverso e denso, forte, um assunto muito importante para todos nós, que é o assunto do mal, o tema do mal, o mal moral, o mal que existe na Terra, que é personificado pelo diabo, né? Algumas pessoas personificam o mal pela presença do diabo, como se o mal fosse o diabo, né? O mal pudesse ser personalizado numa pessoa e não um resultado de ações que prejudicam e maltratam a gente. É sobre isso que eu vou falar hoje. Vou tentar. É uma aula teológica, não é? Um momento muito teológico, é muito profundo. Esse assunto é discutido muito. Quem faz teologia, né? As pessoas que estudam a Bíblia Sagrada se debruçam sobre esse tema durante 2 semestres numa faculdade de teologia. Mas eu quero fazer isso aqui em alguns minutos. Vamos primeiro ler 2 textos da palavra de Deus que falam sobre o mal. Primeiro está em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler esse texto com muito carinho. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esse texto é muito bom, é muito importante, esse primeiro texto que eu citei aqui, porque ele mostra quando o mal entrou no mundo. Quando o mal entrou na nossa realidade, na nossa dimensão. Antes desse texto aqui, antes de acontecer isso, o planeta Terra ele poderia ser um paraíso total. Observe que é o tempo que Deus criou o homem, criou a mulher, eles viviam no paraíso, um lugar muito bom, não tinha tsunami, não tinha bebês anencéfalos ou com microcefalia, não tinha inveja, não tinha maldade, não tinha maledicência, não existia hospital, nem presídio, não existia assassinato, não existia nenhuma ação de destruição da natureza com volúpia. Observe que antes disso aqui acontecer, o planeta Terra, o paraíso, poderia se estender por toda a Terra. O projeto de Deus para Adão e Eva era uma felicidade completa.
não existiria morte, não existiria desgraça, doenças, que é um mal também. Não existiria nada que trouxesse sofrimento ao homem, nem divórcio, nem desentendimento, nem deslealdade, nem tiro, nem facada, nem inveja, nem mal, nem ciúme. Nada existiria de ruim nesse tempo aqui, até esse tempo aqui. Então, esse tempo aqui é o tempo em que marca a entrada do mal no mundo. E o mal entrou no mundo, a gente percebe facilmente que o mal entrou no mundo por causa do livre-arbítrio, do homem e da mulher. Eles disseram, vamos desobedecer a Deus. Isso aí já gerou um tsunami, as comportas da maldade foram abertas. Foi uma ação de tentação do diabo, mas a participação do homem e da mulher dizendo, eu quero desobedecer a Deus, eu quero viver como se Deus não existisse. E o resultado é essa angústia que a gente vê hoje, esse desencontro, cada tipo de enfermidade, uma pior do que a outra, velhice, morte, cemitério, todo tipo de pecado e maldade que gera todo tipo de sofrimento, de angústia na raça humana. O apóstolo Paulo, ele fala sobre esse tema e ele diz, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu vou repetir esse texto que é muito importante. Porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, como por um homem entrou um pecado no mundo, né, que é Adão, e pelo pecado entrou a morte, né, e por causa do pecado veio a morte, que é o sofrimento final, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que a morte passou? Porque a morte entrou na terra, o sofrimento maior entrou na terra, o falecimento da gente entrou na terra, lá no jardim do Éden. Esse sofrimento agora passou a todos os homens, porque todos pecaram, isso pela hereditariedade, isso pela espécie. Nós somos pecadores porque os nossos pais eram pecadores e assim sucessivamente até chegar no pecado que a gente chama de original, que é o pecado inicial, que foi lá no Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus e a partir dali tudo se degenerou. Tudo se degenerou, a família se degenerou, o relacionamento sexual, que era para ser algo normal e bonito e bom, se degenerou a ponto de a gente ver todo tipo de desgraça na área sexual acontecendo, assassinatos, mortes, isso tudo veio dessa degeneração da raça humana, degenerou a família, degenerou o sexo, degenerou as relações interpessoais, degenerou a relação com Deus. Então, observe que qual é a origem do mal. A origem do mal é lá no Éden, quando o homem, influenciado pelo diabo, tentado pelo diabo, o homem e a mulher comeram do fruto proibido e, a partir daí, eles desobedeceram a Deus e gerou tudo isso que nós temos vivido e esse mal passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos pecaram. Existe algumas pessoas que começam com algumas premissas verdadeiras, mas chegam a conclusões erradas com relação a Deus e o mal. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, Deus existe? A resposta da gente é, existe. Aí ela pergunta, Deus é totalmente bom? Aí a gente diz, sim, Deus é amor. Depois elas perguntam, Deus é todo poderoso? A gente responde, sim, para ser Deus é um pressuposto claro.
que só Deus é todo-poderoso, pode fazer tudo. Aí ele diz, então, ora, se Deus existe, se Deus é bom, Deus é todo-poderoso, por que ele não acaba com o mal? Aí, veja, são 3 premissas verdadeiras, 3 perguntas verdadeiras, cuja conclusão é um sofisma, cuja conclusão é querer enganar o interlocutor. Porque o problema no mal não tem nada a ver com Deus. Deus é vítima no Éden de uma armação diabólica com o livre-arbítrio humano. O homem disse, eu quero pecar. A mulher disse, eu quero pecar. E quando eles pecaram, o mal entrou no mundo. Deus não poderia, então, as pessoas perguntam, Deus não poderia acabar com o mal? Não poderia ter acabado com o mal inicial? Poderia. Mas se Deus acabasse com o mal inicial, nós não seríamos seres humanos. Nós seríamos robôs. Ele deu a gente total liberdade de decidir. Você e eu, nós decidimos. Então, se ele deu livre-arbítrio ao homem, ele não poderia depois dizer, deu errado o projeto humano, eu vou desfazer tudo e vou fazer seres humanos que me obedeçam e o diabo não vai ter mais nenhuma, não vai ter como chegar aqui na Terra e destruir essa harmonia do homem. E é sobre isso que a gente precisa prestar bastante atenção, gente. Porque é importante que a gente possa verificar que Deus não é culpado de tanta maldade. O homem é culpado. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos a vocês. O homem, ele vai numa região, faz uma barragem de dejetos, não chama e não faz uma barragem bem feita, com a ferragem necessária, com a geometria necessária, com o gasto de materiais necessários para segurança, não faz direito àquela barragem. A barragem se rompe. E aquela barragem ali mata mais de 20 pessoas, destrói cidades e polui o mar e rios, nascentes e tudo mais. Eu pergunto, qual é a culpa de Deus nisso? Nós humanos já destruímos o mosquito Aedes aegypti há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, umas 2, 3 vezes. Olha, o que é que Deus tem a ver se a gente não consegue ser limpo? Se a gente não consegue manter limpeza onde a gente vive, Deus tem culpa de quê? Qual é a culpa que Deus tem de ter tanta maldade no mundo? O culpado é o homem. O homem é quem produz todo tipo de maldade. Por isso, é muito importante que a gente, quando olhe para o mal essencial que há na Terra, a gente entenda algumas coisas. Primeiro, a natureza do mal é o pecado, que nos separa de Deus. A natureza original do mal, a pior coisa que o mal fez foi nos separar de Deus. E nos separando de Deus, a desgraça tomou conta da raça humana, porque o homem que quer viver sem Deus só faz besteira, só toma decisões erradas. O melhor mesmo é a gente estar debaixo da vontade da mão do Senhor. Segundo, a origem do mal é o livre-arbítrio do homem. O mal se originou no Éden, quando o homem escolheu pecar. A origem do pecado e do mal aqui na Terra, o mal físico e o mal espiritual, é a desobediência humana. O motivo de Deus permitir o mal é preservar o nosso livre-arbítrio. Então Deus, ele poderia dizer, vou acabar com tudo, vou fazer de novo, mas ele não poderia fazer isso, porque ele criou o homem à sua imagem, conforme sua semelhança, e deu a gente poder de decisão. Observe, ainda hoje tem homens e mulheres que fazem a vontade de Deus, sofrem, é verdade, experimentam alguns males, é verdade, ficam doentes e morrem, envelhecem, é verdade, mas evitam muitos males.
Tem muitos males que são evitados andando com Deus. Por isso que entregar a vida a Jesus Cristo é fundamental para a gente evitar muito tipo de mal. Não quer dizer que não vai morrer, mas quer dizer que já evita o mal maior, que é o inferno, que é morrer e passar a eternidade no inferno. Outra verdade sobre o mal é a seguinte: a natureza do nosso mal físico é o sofrimento. Existe o mal físico e o mal espiritual. O mal físico é o sofrimento, é a velhice, são as doenças, não é? A origem do mal físico é o mal espiritual. Observe que antes de Adão e Eva pecarem, eles tinham saúde, eles não sabiam o que era ficar doente. Foi no pecado que nasceu as doenças, a fraqueza, a morte, a velhice. Então tudo tem origem lá no mal final. O objetivo ou a utilidade do mal é a disciplina espiritual, é punir também e desestimular o mal. Então, o objetivo de a gente ver tanto sofrimento e a gente mesmo sofrer é para que a gente possa entender, olha, o mal, ele pune. Por causa do mal que eu pratico, eu vou sofrer. E muitos males podem ser evitados se a gente manter a boca fechada, se a gente não sair com quem não presta, se a gente preservar nosso casamento, se a gente namorar direito, noivar e casar direito, se a gente entregar a vida a Jesus Cristo, muito mal, se a gente comprar e pagar, se a gente viver uma vida simples. Então, muita coisa a gente pode evitar, muitos males a gente pode evitar. É claro que outros não podem evitar, mas quando a gente anda com Deus, a gente tem essa possibilidade de viver melhor. Então, o objetivo do mal é a disciplina, é treinar a gente para a gente fugir de todo o mal. Então, eu tenho pouco tempo, apenas 20 minutinhos, eu espero que você tenha entendido o seguinte: o mal entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva, mas esse pecado passou a todos os homens e todos pecaram, todos experimentam o mal. Mas Deus não tem nada a ver com esse mal. O homem foi quem escolheu, o homem disse: eu quero viver uma vida de pecado. E ninguém vive uma vida de pecado sem que o mal se aproxime da gente e nos mate, nos maltrate, nos entristeça. Isso vai destruindo a raça humana e a gente vive dias assim, de males. Mas não foi Deus. Deus é bom. A gente é quem não presta. Eu quero orar por você, para que Deus te possa proteger de todo o mal, que você pare de pecar, para que juntos a gente possa viver uma vida mais simples, mais harmoniosa, mais prazerosa. Quanto menos pecado, menos sofrimento. Isso não quer dizer que vai chegar um tempo que vai zerar o sofrimento, porque é impossível. O pecado, o mal já se espalhou na terra toda. Temos acidentes de automóveis. Essa semana mesmo eu vi um rapaz estendido na pista, todo cortado, de um acidente de automóvel, de moto. Então, é triste, é um mal essencial. A gente precisa orar para que Deus livre a gente de todo o mal e que a gente entenda: Deus não é culpado, o homem é. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Em nome de Jesus, que o Senhor faça a gente entender que, infelizmente, a raça humana decidiu pecar contra Ti, decidiu Te desobedecer. E essa desobediência, essa rebeldia é a causa dos nossos sofrimentos. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um das suas decisões equivocadas, erradas, da sua maldade essencial, de sua desobediência. Senhor Deus, tem misericórdia dessa terra. Uma terra que decide, Senhor, dar as costas para Ti,
se decidiu comer do fruto proibido, dá ouvido ao diabo, Senhor. Mas desobedece ao Senhor e sofre umas consequências terríveis. Pai de amor, Deus de toda graça, eu te peço perdão pelas maldades essenciais do nosso coração. E eu te peço, abençoa a gente, Senhor. Faz a gente se converter a Ti. Não vai dar para livrar a gente de todos os males, mas vai dar para livrar do maior dos males, que é morrer e passar a eternidade no inferno, que é viver aqui na terra pecando e sofrendo e pecando, cometendo mal e recebendo de volta a maldade que a gente cometeu. Tem misericórdia, abençoa, abre os olhos da gente, faz a gente se converter a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Eu quero abençoar você e dizer que eu sou o pastor Geraldo Magela. Você pode contar comigo em oração. Quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, fique à vontade. 81 é Pernambuco, o número do meu telefone, TIM 997392638. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.